Na nossa última aula, nós estávamos vendo a diferença entre imunidade, isenção e não incidência. Então, hoje nós vamos continuar e eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E nós estávamos vendo a fonte, né? Eu falei para vocês da fonte primária da imunidade tributária, que é a Constituição Federal, e mencionei a discussão relacionada às constituições dos estados que não podem ser fontes primárias, né? Elas podem reproduzir, né, o que diz a Constituição Federal, mas não podem inovar. Voltando ainda à imunidade, existe uma outra fonte que também é, é fonte de imunidade. Ela, na verdade, é uma hipótese específica que já foi reconhecida tanto pelo Supremo quanto o STJ. Eu devo admitir que a jurisprudência do STJ não trata como imunidade, acaba tratando como mais como uma isenção, mas a maioria da doutrina entende que é uma hipótese de imunidade, que é a chamada Convenção de Viena. O que acontece? Por que tem essa pequena diversidade entre a posição do STJ da doutrina? É porque a Convenção de Viena, as convenções internacionais, pela regra constitucional, elas têm que ser aprovadas pelo Congresso Nacional, né? Elas vão para poder começar a produzir efeitos internamente. E essa aprovação se dá por um decreto, né? E aí, então, a Convenção Viena ela foi internalizada, né, no Brasil, por esse decreto 61078 de 67. Então, quando o STJ trata da Convenção de Viena, os acordos fazem menção ao decreto, ou seja, a norma que internalizou a Convenção no Brasil. E esse decreto, que reproduz a Convenção de Viena, no artigo 32, parágrafos 1º e 2º, traz uma regra específica que para alguns se você pensar que a fonte seja a Convenção de Viena, seria uma imunidade, se você pensar que a fonte é o decreto, seria uma isenção. E aí que é algo específico, que diz respeito aos imóveis que são utilizados, isso é importante para procuradorias, são imóveis que são utilizados por consulados ou embaixadas, porque pela Convenção de Viena, todos os países signatários, eles devem conceder um benefício fiscal para não incidência do imposto sobre patrimônio. Então, no caso do Brasil, a IPTU não pode incidir sobre um imóvel que é de titularidade, é utilizado como consulado ou como embaixada, né? A essa Convenção de Viena, ela também diz respeito que não podem incidir as taxas de polícia, então taxas de fiscalização, por exemplo. No entanto, né, o posicionamento do STJ, pacífico, tem vários acordos, é no sentido de que a Convenção de Viena e o decreto que a reproduziu não concedem nenhum benefício fiscal, chamado de imunidade, seja chamado de isenção, para é, as chamadas taxas relacionadas à prestação de serviço público, porque o próprio decreto excepciona essas taxas. O artigo 32, ele expressamente, nos seus parágrafos, excepcionam as taxas que sejam contraprestacionais, que digam respeito a prestações de serviço público, né, relacionados ao imóvel. No caso brasileiro, um exemplo mais comum é a taxa de coleta domiciliar de lixo, que é uma taxa municipal que é cobrada pelos municípios no próprio carnê do IPTU, né? O carnê do IPTU tem duas espécies tributárias, tem o IPTU e tem a taxa de lixo. E o IPTU é uma imunidade, né, pela maior parte da doutrina, ou uma isenção, se você quiser pensar no decreto, e você tem eu prefiro imunidade, tá? Eu acho que aqui é uma garantia fundamental
que está previsto numa convenção internacional, em razão de uma reciprocidade, da teoria da reciprocidade, que envolve o direito internacional, né? Você não tributa a localização onde está situado o consulado, a embaixada. Vocês terem uma ideia, para alguns países aquilo é até território estrangeiro, né? Então, assim, é território do país onde está, né, da embaixada americana, território americano, e assim por diante. É por isso que a gente vê em filmes, em situações concretas, né, as pessoas fugindo para as embaixadas. Por quê? Porque ali é como se fosse um território de um outro país. Essa não é uma corrente adotada pelo Brasil, né, do direito internacional, mas não há dúvida que, como o Brasil é signatário da Convenção de Viena, do ponto de vista tributário, ela tem que respeitar, ele tem que respeitar. Então, assim, não incide IPTU, mas vai incidir a taxa de lixo. Imunidade tributária não tem. Ou, se você quiser chamar de isenção, não tem benefício fiscal nenhum. O que acontece é que eu tenho uma outra discussão, que é uma ótima questão para concurso, que é a seguinte: é, o Supremo Tribunal Federal, apesar de reconhecer que não tem imunidade, né, que em tese o município pode cobrar a taxa de lixo, o que existe em relação ao Estado estrangeiro é uma imunidade de jurisdição, né, que é uma imunidade que é processual, constitucional, de que o estrangeiro, o país estrangeiro, para questões envolvendo atos de império, que teria a ver com a própria existência daquele Estado, né? Tributo é uma norma de direito público, ela não se submete àquele Estado estrangeiro à jurisdição brasileira. Então, o município não poderia ajuizar uma execução fiscal para cobrar, né, o IPTU, desculpa, a taxa de lixo. O IPTU já teria uma imunidade e a taxa de lixo, apesar de ela não existir, né, o benefício fiscal, você teria de cobrar por outro meio, né, através de um acordo, negociação, Ministério das Relações Exteriores, se é que o nome ainda é esse, né, ou de uma outra forma via diplomacia, mas não em relação via de uma forma de execução, salvo se aquele ente se reconhecesse, abrisse mão da sua imunidade de jurisdição, que geralmente não acontece, mas às vezes eles até abrem, né? Eles entram com ações, né, declaratórias, ações tributárias, aí ele está abrindo mão da jurisdição, ele está submetendo à jurisdição brasileira, né? Está abrindo mão da imunidade de jurisdição, ele está formalmente se submetendo à jurisdição brasileira. Mas normalmente não é o que acontece, né? No máximo, quando você ajuiza uma execução fiscal, o Estado estrangeiro geralmente comparece, alegando imunidade de jurisdição. Então, assim, não abrindo mão, não renunciando e, portanto, dizendo que não se submete. Tá? É interessante porque esse é um tema, pessoalmente, é um tema que eu gosto bastante. O parecer da Procuradoria sobre esse assunto é meu. É, a, vamos dizer assim, com colegas da dívida ativa, né? Eu fiz o parecer, mas depois teve um visto complementar do chefe da dívida ativa, e exatamente sobre a questão da inscrição em dívida ativa, né? O entendimento da dívida ativa era de que a gente não poderia ajuizar a execução fiscal, mas poderia manter a inscrição em dívida ativa. E é o que a PGM do Rio faz, tá? Porque a imunidade é de jurisdição. Jurisdição é que eu não posso ir a juízo ajuizar uma execução fiscal. A inscrição em dívida ativa é simplesmente um controle de legalidade, já que ele disse que o crédito existe, né? Não tem benefício fiscal, eu inscrevo. E aí a gente negocia, ou tenta negociar, porque aqui no Rio de Janeiro tem vários consulados, né? Então, em alguns casos, eles já vieram nos procurar para poder a gente fazer, apresentando seus imóveis, a gente faz que são utilizados como consulado e embaixada. Aqui no Rio é basicamente consulado, acho que as embaixadas são todas salvo engano, em Brasília, então aqui são os consulados, e aí a gente cancela as dívidas de IPTU e, dependendo do estado estrangeiro, eles pagam a taxa de lixo voluntariamente. Ok? Então, essa é uma questão importante para municípios, é uma discussão que existe há muito tempo. Uma coisa é a imunidade tributária e a outra questão é a imunidade de jurisdição. Ok? Fonte das isenções. A fonte primária são as leis dos entes federativos.
Você se lembra que nós estudamos a questão da isenção heterônoma? Quem tem competência para conceder a isenção é quem tem o poder de tributar. A regra geral é a vedação de isenção heterônoma. Em alguns casos, eu tenho leis complementares que vão prever, que podem trazer hipóteses de não incidência, né? Para alguns, como está na lei, é um caso de isenção. Então, nós já estudamos isso, né? Então, a fonte primária são as leis. Os convênios do ICMS, segundo a maior parte da doutrina, elas não são fontes primárias, eles são fontes secundárias. Por quê? Porque os convênios do ICMS, segundo o Supremo Tribunal Federal, eles são meramente autorizativos. Eu vou voltar a falar disso quando estudarmos os convênios, mas já vamos construindo o raciocínio, né? Isso é importantíssimo para a PGE. Então, os convênios do ICMS, segundo o Supremo Tribunal Federal, isso cai muito em concurso para a PGE, eles têm natureza autorizativa, não são eles a fonte primária. Eles autorizam os estados para que os estados concedam por lei um benefício fiscal, uma isenção. Então, a fonte primária é a lei e a fonte secundária é o convênio. Mas você não pode ter uma lei concedendo a isenção sem prévio convênio. É interessante que eu recebi uma pergunta de um aluno, recentemente, uma semana atrás, perguntando se, no caso de uma lei sem prévio convênio, se a inconstitucionalidade é material ou formal. Que a Constituição exige prévio convênio, como nós vamos ver, para a concessão de uma isenção. A fonte primária é a lei e é o convênio autorizativo. Mas se você tiver uma lei sem prévio convênio, a lei é inconstitucional. Isso é pacífico no Supremo. Tivemos algumas leis complementares, nós vamos estudar, a Lei Complementar 160, que veio, de uma certa forma, autorizar a celebração de convênios para ratificar convênios anteriores, mas assim, mas é que não pode ter benefício fiscal sem prévio convênio, não pode, tá certo? Essa lei é inconstitucional. E o entendimento, que é o meu entendimento, e que também tem acordos do Supremo nesse sentido, é que a inconstitucionalidade é formal. Isso aqui tem a ver com fonte, com procedimentos, com regras. Não é uma inconstitucionalidade, você poderia dizer assim, mas é como se fosse um condicionante. Sim, mas isso tem a ver com a forma, tá certo? Então, tem precedentes do Supremo dizendo que a inconstitucionalidade ela é formal. Às vezes o acórdão não diz nada, declara inconstitucional por ausência de prévio convênio, mas aqueles que eventualmente enfrentam essa questão, a inconstitucionalidade é formal da lei do ente federativo, do Estado, que concede uma isenção sem prévio convênio, ok? Os tratados também podem ser fontes de isenção, e aqui eles vão ser fontes primárias, como é o caso que nós já vimos aqui. Uma das exceções da proibição de isenção heterônoma é exatamente o benefício da isenção por tratado. Nós vimos o GATT, Mercosul, né, Tratado Brasil-Bolívia, eles prevêem isenções, eles mesmos prevêem isenções. E aí o chefe de Estado, né, o presidente da República, como chefe de Estado, concede o benefício fiscal e ele decorre diretamente do tratado, ok? Não incidência. Como eu já disse na aula passada, a não incidência pode ter por fonte a Constituição, quando a Constituição define o fato gerador, lá na parte dos impostos em espécie, ou pode ser uma lei, né? A lei complementar vai definir o fato gerador e pode deixar de fora algumas hipóteses de incidência. Então, as fontes da não incidência são primárias, né? A Constituição Federal e a lei em si, quando você define as hipóteses de incidência. Outro critério de distinção tem a ver com vigência dessas regras de imunidade, isenção, não incidência. Mais precisamente, o questionamento aqui é se saber se você pode revogar por exemplo, no caso de uma imunidade ou não incidência constitucional, se você pode revogar aquela imunidade através, por exemplo, de é, uma emenda constitucional, né? Na não incidência, ela pode ser revogada de duas maneiras. Ou vem uma norma constitucional e diz que incide, ou revoga aquela norma que dizia que não incide, né? Então, seria possível
E no caso de isenção, seria uma lei que vem e revoga aquela isenção. Ou no caso de um tratado, ele vai ser denunciado, né? Então, seria possível, são institutos revogáveis, cada um dentro da sua esfera, né? Depende da fonte, a forma que ele foi constituído e a forma que ele vai ser revogado, obviamente. Bem, quando é uma imunidade, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, eu já falei disso aqui, né, reforcei até na aula passada, é que as imunidades, elas são consideradas cláusulas pétreas. Aquelas imunidades do 156, elas são todas cláusulas pétreas, e, portanto, elas não são passíveis de revogação por uma emenda constitucional. Isso é interessante, porque nós já tivemos emendas constitucionais que foram tendentes a abolir. Não se esqueçam que o que é inconstitucional é emenda tendente a abolir, né, que revogue, por isso que é revogue, uma imunidade tributária. Então, já tivemos casos, e eu vou citar uma que vocês talvez nem se lembrem dela, foi uma emenda constitucional. Aqui a gente já teve no Brasil o IPMF, né? O IPMF e a CPMF. O IPMF era o imposto, a CPMF era uma contribuição. Na emenda constitucional do IPMF, é, ela suprimia a imunidade constitucional do 156 e ela para o IPMF, que é um imposto. Vocês vejam que o 156 é de impostos, o IPMF era o imposto, e ela dizia que não se submetia, que ela não se aplicava a ela a imunidade do 156. E aí o Supremo considerou inconstitucional. Disse, olha, 156 é cláusula pétrea, tá? E eu repito que o Supremo não faz aquela diferença para o 156, sobre se protege, né, o que protege, se é política fiscal, se é... Não, ele considera todo o 156 limitação ao poder de tributar, porque está no capítulo das limitações. Então, ali a imunidade é cláusula pétrea e é irrevogável. E as emendas constitucionais tendentes a abolir são inconstitucionais. Isenção, ela é considerada revogável. Nada impede que venha uma lei, por exemplo, que é a fonte primária principal, venha uma lei e revogue a isenção. Nós já vimos aqui que a questão é saber se tem que observar a anterioridade, se não tem que observar a anterioridade. Eu já mencionei também, lá por razão do artigo 178 do CTN, quando eu expliquei a possibilidade de revogação, né, de que tem isenções que são chamadas de onerosas ou contraprestacionais, que por prazo certo, e essas isenções, elas geram direitos adquiridos. Não é que elas não possam ser revogadas. Uma vez caiu num concurso a seguinte pergunta: existe alguma isenção que é irrevogável? A resposta é negativa. As isenções podem ser revogadas. Se elas foram criadas, instituídas por lei, vem uma lei e revoga, né? Ou seja, novas pessoas não podem gozar daquele benefício. Agora, o que existe é algo diferente. Existem algumas isenções, e aí isso está lá no 158, desculpa, no 178 do CTN, que são isenções onerosas, contraprestacionais, que exigem o preenchimento de um requisito, por isso que ela é onerosa, ou uma contraprestação pelo beneficiário da isenção, né? Por isso que é contraprestacional, e que são concedidas por prazo certo. Essas podem ser revogadas para que novas pessoas não consigam gozar dela. Mas elas geram direito adquirido. O prazo certo gera o direito adquirido, tá? Exemplo, isenções de ICMS para atrair indústrias para o seu território. Então, assim, ela é contraprestacional. O beneficiário da isenção, a indústria, vai ter que fazer uma contraprestação, vai ter que investir, contratar pessoas, realizar uma obra. Então, ela é contraprestacional e ela tem um prazo, porque senão ninguém investe, né? Se não tiver um prazo. Então, enquanto você cumprir a sua parte, fizer o investimento, mantiver aquela indústria aberta, você tem um direito adquirido a gozar da isenção até o final.
Então, pode vir uma lei revogando? Pode. Novas pessoas não gozarão mais. Novas indústrias não podem mais pleitear. O benefício foi revogado. Mas aquela que já estava preenchendo os requisitos, aquela que já tinha sido concedido o benefício, vai ter o direito adquirido a gozá-lo até o final. Tá? Esse é o entendimento majoritário. Na vida, nada é pacífico, mas é o majoritário. E era a resposta correta nessa prova que eu acabei de mencionar. Pode ser revogada, mas tem algumas onde você vai ter um direito adquirido, tá? Às vezes o Estado briga para não assegurar o direito adquirido, para indenizar. Tem juízes que concedem, tem decisões que concedem, né? Porque como é direito adquirido, você poderia, o Estado oferece, ao invés dela gozar até o final, haver uma indenização. Tem alguns autores que admitem. Eu pessoalmente acho que é um direito adquirido, ele pode, a parte pode até abrir mão e aceitar receber em dinheiro, tá? Mas é um direito adquirido. Então, acho que o Estado não tem como forçar, obrigar ao beneficiário a receber uma indenização. Mas é uma questão complexa. Aí vocês vão encontrar posicionamentos na doutrina diferenciados, ok? Mas revogável é. E o último ponto é a não incidência. E a grande questão da não incidência é quando você tem uma não incidência na Constituição. Então, eu vou dar lá um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo concreto, que era uma não incidência que estava na Constituição, no imposto de renda, e que foi revogado por uma emenda. E aí a gente vai ver se ela pode ou não. Então, artigo da Constituição, o 153, que trata dos impostos federais. E o imposto de renda, ele está lá no 153, inciso 3º. E aí você vai ter o parágrafo 2º do 153, que diz: o imposto previsto no inciso 3º, tem imposto de renda. E o parágrafo 2º tinha um inciso 2. Se vocês virem o inciso 2, ele está assim: revogado pela emenda constitucional 20 de 98. Essa é uma emenda constitucional que tratou de previdência. Então, o que dizia a redação originária do inciso 2? Ele dizia assim: o imposto de renda não incide nos rendimentos pagos aos pensionistas e aposentados maiores de 65 anos. Então, não incidiria, né? E aí o que aconteceu? Veio a emenda constitucional e revogou esse inciso 2. E aí vários aposentados e vários idosos, né? Porque era maior de 65 anos, vários idosos entraram em juízo questionando essa emenda constitucional e pedindo para que fosse declarado o direito eles a continuarem ao benefício da não incidência, sob o fundamento de que era uma imunidade. E se era uma imunidade? Porque estava na Constituição. Então, se está na Constituição é uma imunidade, não poderia vir uma emenda constitucional e revogar. Então, essa emenda constitucional seria inconstitucional. Eles defenderam exatamente essa primeira parte aqui do meu quadro, dizendo que era uma cláusula pétrea, era a proteção do idoso, estava num artigo específico de impostos, e que ele seria irrevogável porque estava na proteção de um direito fundamental. Se vocês estão entendendo bem o que eu estou explicando desde a aula passada, qual que vocês acham que foi o argumento da União para defender a constitucionalidade dessa emenda constitucional, que revogou o inciso 2, que tratava de uma hipótese de não incidência constitucional? Primeiro, que são dois institutos diferentes, que esse artigo não está nas limitações ao poder de tributar, não está no 150, está na parte de delimitação do fato gerador, está na parte do imposto, ele diz sobre o que incide e o que não incide. É uma hipótese, portanto, de não incidência, e não está na defesa de algo fundamental, mas é uma hipótese de política fiscal. E aí defendeu-se, o Supremo acolheu, a tese de que essa emenda não era inconstitucional, que a revogação foi válida,
porque não se tratava de uma limitação ao poder de tributar, não se tratava de uma imunidade tributária, mas uma hipótese de não incidência constitucional, não incidência qualificada, porque está prevista na Constituição Federal. Mas tem a ver com definição de hipótese de incidência e o que fica fora. Então, vocês vejam, a não incidência ela é revogável. E esse é um exemplo que eu sempre dou aos meus alunos, que é clássico, é um exemplo que, né, até porque se vocês abrirem a Constituição, vocês vão perceber que está até aí hoje, né, essa revogação, e o Supremo disse que era válida. Tá? Eu, pessoalmente, sempre achei que isso é imunidade. Por mais que não esteja no capítulo de limitações ao poder de tributar, eu acho que eu sou muito da corrente do professor Ricardo Lobo Torres, eu acho que aqui você está protegendo uma garantia fundamental, né? Acho que não deveria ser revogável. Mas, vocês vejam, para isso o Supremo fez a distinção. Próxima parte do nosso quadro, um outro critério de distinção é a eficácia. Aqui é a eficácia da decisão que reconhece o instituto. Então, eficácia da decisão que reconhece a imunidade é declaratória. Eficácia da decisão que reconhece a isenção, posicionamento majoritário constitutivo. Eficácia da decisão que reconhece a não incidência é declaratória. Por que é constitutivo? Porque a maioria das isenções exigem o preenchimento de requisitos. Então, você tem que requerer e comprovar o preenchimento dos requisitos. Você só vai gozar daquele benefício a partir do momento em que você comprovar o preenchimento dos requisitos. Por isso que a ideia é que ela seja constitutiva. Você precisa comprovar o preenchimento dos requisitos, vai ter uma decisão administrativa ou judicial reconhecendo o preenchimento dos requisitos e determinando o momento a partir do qual aquela isenção vai produzir os seus efeitos. Porque você só depois que você comprova o preenchimento dos requisitos é que você vai poder gozar. Né? É, é claro que existe, pode ter um grau de retroação da decisão, mas é constitutiva nesse sentido. Pode ser que você tenha preenchido os requisitos, comprovado o preenchimento dos requisitos em 2000 e a decisão só sai em 2003. E aí ele vai dizer, não, eu reconheço o direito à isenção desde 2000. É claro que aquela decisão tem uma eficácia retroativa, ela tem, mas você só goza o benefício a partir do momento em que você comprova o preenchimento dos requisitos. Por isso é que essa ideia de constitutivo. A imunidade, ela é declaratória. Pelo menos aquela imunidade genérica, né, a imunidade que não tem preenchimento de requisitos, como é o caso, por exemplo, da imunidade recíproca, a natureza dela é declaratória, ela vai retroagir, ela tem efeitos ex tunc. Mas algo que eu gosto sempre de dizer, porque quando você tem preenchimento de requisitos, por exemplo, instituições de educação, assistência social, elas têm que preencher requisitos previstos em lei. Vai ser o mesmo raciocínio na isenção, vai retroagir até a data que ele preencheu os requisitos, comprovar o preenchimento dos requisitos, né? Mas a ideia da eficácia, aqui eu estou falando da regra geral, é que seja declaratória, porque é uma limitação ao poder de tributar. Você declara a inexistência de uma relação jurídica com o fisco. Há uma hipótese de incompetência absoluta. Tá? O que eu gosto só de destacar é o seguinte: quando a gente fala em ações para o reconhecimento de imunidade tributária, existe um pleito declaratório para o reconhecimento da inexistência de uma relação jurídica, porque aquela entidade goza de uma imunidade tributária e, portanto, quando ela é declaratória, por ter essa eficácia declaratória, ela vai retroagir. A gente não pode, até, né, desde a Constituição de 88, para uma imunidade recíproca, ou, né, é, até o preenchimento dos requisitos, né, desde o preenchimento dos requisitos, quando ela for condicionada, o entendimento da jurisprudência é que a ação declaratória de reconhecimento da imunidade, o pleito declaratório, ele é imprescritível. Você, até por efeito declaratório, porque é a declaração de inexistência de relação jurídica. Você pode entrar com essa ação a qualquer momento. Você vai declarar a inexistência de relação jurídica. Agora,
Se você cumula isso com pleito, isso é importante para procuradorias, tá? Essa é uma tese de defesas das procuradorias. Se você cumula aquele pleito declaratório com um pleito anulatório, por exemplo, de lançamentos que a Fazenda fez, a ação anulatória tem prazo. O prazo é de 5 anos, contados da notificação do lançamento. O prazo de 5 anos está previsto no Decreto 20.910 de 32, que é o prazo geral para qualquer ação contra a Fazenda. 5 anos. Como você quando você está anulando o lançamento, você vai contar da notificação do lançamento. Então, o contribuinte, aquela entidade foi notificada do lançamento, ela tem 5 anos para entrar com uma ação anulatória, cuja causa de pedir pode ser imunidade. Ela podia entrar só com anulatória. O que é muito comum com imunidades é que elas cumulem pleitos declaratórios, para poder ter um efeito prospectivo e retroativo, com pleito anulatório. O declaratório é imprescritível, mas o anulatório tem prazo. E tem um pleito de repetição de indébito, né? Geralmente você acumula, você pede declaração de imunidade, anulação dos lançamentos efetuados e restituição de tributos pagos. O pleito de restituição já tem um prazo no CTN, um prazo específico, que é o artigo 168 do CTN. Também 5 anos, mas contados do pagamento. Então, vocês vejam que a gente entende declaratória, mas vocês têm que compreender bem o que significa isso, né? Declaratório significa se declarar a inexistência da relação jurídica, porque existe uma regra de imunidade, que é uma hipótese de incompetência absoluta. Esse pedido é imprescritível, mas pedidos decorrentes dele, como anulatórios e restituição de indébito, têm prazos específicos, ok? Porque tem a questão da natureza da decisão, efeitos prospectivos e eventualmente retroativos, e prazos prescricionais para você entrar em juízo e formular aqueles pedidos. Ficou claro? Então, isso é importante. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, eu continuo a ver com vocês a diferença entre imunidade, isenção e não incidência. Até lá.